Olá, eu sou Márcio Teixeira e hoje eu vou falar sobre a oração mais perigosa que você pode fazer. E faz um tempão que eu não faço um vídeo aqui no meu ateliê de construção, né? E essa semana, aliás, já faz algum tempo, eu estava aqui trabalhando na maquete do terceiro templo, vou até tirar isso aqui da frente. Eu já terminei de fazer o templo, mas deu um problema. Esse aqui é o prédio principal do terceiro templo que eu estou construindo, mas deu um probleminha aqui que eu vou ter que refazer uma parte do templo e eu fiquei meio aborrecido, sabe? E quando eu estava trabalhando para consertar, que eu vou ter que refazer uma parte aqui, difícil pra caramba, desmontei o templo, deixei do lado e vim para esse templo aqui, porque tinha algumas áreas aqui que eu ainda tinha que dar uma melhorada. E foi aí que o Senhor começou a falar comigo. E já faz tempo isso, né? É uma sequência de palavras que o Senhor trouxe, que eu queria compartilhar com você, que tem a ver com essa oração. Mas que oração é essa, né? Nós lemos no Salmo 139, uma passagem da vida de Davi, e que eu acho muito linda, né? Que ela conhece: ó Senhor, Tu me sondaste, Tu me conheces. E esse salmo é simplesmente extraordinário, né? Só que chega nos últimos 2 versículos, Davi escreve o que eu julgo ser uma das coisas mais ousadas e perigosas, no bom sentido, porque ele faz o seguinte, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando Davi orou, ele escancarou o peito para Deus, sem ter medo daquilo que Deus fosse achar dentro do coração dele. E eu confesso que eu fiz essa oração. Eu fiz mesmo. E não foi o louvor da Aline Barros. E eu tenho que dizer, se você já cantou esse louvor, você já fez essa oração também, na forma cantada, mas você já fez. Então, se prepara, porque Deus vai te responder. A pergunta é, você está pronto para ouvir a resposta do Senhor, quando Ele trouxer essa resposta a você? E foi isso que aconteceu comigo. Porque quando Davi fala, sonda-me, conhece, prova-me, cara, quando ele fala prova-me, aí que está o problema, porque, problema no bom sentido, né? Porque quando ele fala prova-me, Senhor, ou seja, vem e vê o que está no meu coração e prova a minha vida, coloca a minha vida em prova para ver o que está no meu coração. Porque quando você faz isso com o Senhor, pode se preparar, é a oração que Ele mais gosta que a gente faça. Porque é nessa oração que Ele vai trabalhar no seu e no meu caráter. E foi assim que aconteceu comigo. E eu estava numa noite, nessa garagem, nessa cadeira, trabalhando nessa maquete. E tem uma área da maquete aqui atrás que não tá legal. Não tá bem pintada, porque foi difícil, tal, é difícil de chegar até aqui. E aí, deixa eu tirar esses prédios aqui para que você possa ver essa área que eu estou tentando te mostrar. Estou tirando aqui e vou tirar também esses prédios para que você possa ver a maquete como toda ela aberta. Fica mais fácil de você ver, né? Vamos lá. Pronto, muito bem. Vou tirar e botar aqui do lado, depois eu recoloco. Muito bem. E a área que eu estou falando é essa aqui atrás desse portão. Tá vendo esse portão aqui, olha? Esse portão aqui, chamado Nicanor Gate, ou portão de Nicanor, atrás, bem aqui nessa área, essa parte aqui embaixo, aqui do lado, não estão bem pintadas. E uma certa noite, eu estava trabalhando aqui, e você nota que essa área está do lado do altar, tá vendo? E sempre que eu estou aqui, eu fico conversando com o Senhor, abrindo meu coração para Ele, conversando. E nesse dia, eu perguntei para Ele, não perguntei, eu mencionei, né? Pô, Senhor, isso aqui tá mal pintado pra caramba. Eu vou dar um jeito de pintar, mas não sei se eu vou dar um jeito de pintar. Acho que vou deixar assim mesmo, porque, afinal de contas, né? Quando você mostra a maquete desse jeito, você não vê, né? Então, uma pessoa que está aí desse lado da câmera, você está vendo só essa parte aqui. E eu lembro que na minha mente veio algumas situações onde as pessoas elogiam a maquete, que acham aquilo lindo, que não sei o quê, e eu gosto, acho bacana e tal. E de fato, você não vê esse problema de pintura.
Eu via, né? E aí eu falei, pô, Senhor, mas ninguém vai ver, né? Como assim? Ah, vou deixar assim printado. Aí o Espírito Santo veio e falou assim, como assim ninguém vai ver? Eu tô vendo. E aí, e aí eu falei, bom, Senhor, veja bem, eu sei que o Senhor tá vendo, né? Mas esse aqui já não é o templo, né? Eu tô vendo. Você não tá fazendo para mim? Eu tô vendo. Aí, rapaz, aí ele me trouxe a lembrança de uma passagem da vida de Jesus que eu confesso que é uma daquelas passagens, né, que você fica perguntando assim para ele, Senhor, por que você colocou isso na Bíblia, Senhor? Para que esse versículo existe? Porque é a existência desses dois versículos minúsculos que Deus usou como se fosse uma chama, uma labareda de fogo para penetrar no meu coração, né, cara, naquela noite. E essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 2, e olha como Deus é incrível. Mateus 5, 23 a 24, que diz o seguinte, é Jesus falando, tá? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Esse é o problema que todos nós temos. Porque a Bíblia também diz em outra passagem, e foi o próprio Jesus que falou, que seria impossível que os escândalos não acontecessem, não viessem a existir, mas ai daqueles pelos quais viriam, né? Só que essa palavra escândalo, na verdade, é ofensa. Ou seja, é impossível que não venham as ofensas. E eu estava trabalhando aqui no portão, do lado do altar, quando o Senhor falou esse versículo para mim. Rapaz, aquilo foi uma paulada na minha cabeça por várias razões, né? Porque eu estava aqui trabalhando dentro do ambiente, perto do altar, e Jesus traz essa palavra exatamente por quê? Porque as pessoas daquela época, elas vinham trazer as ofertas e subiam essas escadarias trazendo as suas ofertas, entravam por esse portão, passando para o outro lado, e nesse lado daqui, chamado Corte de Israel, aqui tem um degrau, os sacerdotes recebiam as ofertas aqui, subiam para essa plataforma, apresentavam, matavam as ofertas, que eram animais, que eram sacrificados, o sangue era retirado. Depois os sacerdotes vinham para o altar, subir aqui para queimar as ofertas para Deus receber. Então o que Jesus estava falando é o seguinte, meu chapa, é o seguinte, antes de você oferecer aí a tua oferta, o teu louvor, a tua gratidão a mim, vai lá e se acerta. E 3 verbos nesse versículo aqui mexeram muito comigo. O verbo lembrar, o verbo ir, né, vai e reconciliar, e o verbo reconciliar. Porque essa passagem não diz respeito a você exercer o perdão ao outro, porque já é meio que tabela, né, cara? É meio que obrigatório, nossa, perdoar. Porque senão você não pode nem orar o Pai Nosso, né? Perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Ih, Senhor, se você não perdoar, você não pode nem orar o Pai Nosso. Mas nesse caso, dessa passagem, é o seguinte, quando você está lá, preste para entrar na presença do Senhor, trazendo a sua oferta, como fazia o povo aqui, e você se lembrar que alguma coisa que você fez para alguma pessoa, e essa pessoa se magoou, se entristeceu, você destruiu o coração daquela pessoa, antes de fazer qualquer coisa para Deus, vai lá e reconcilia, pede perdão. No meu caso, houve uma dicotomia, né? Porque, veja só, porque muitas vezes nesse contexto, você pode olhar para si e falar, quer saber, eu tenho as minhas razões pelas quais eu fiz aquilo. Talvez você tenha sido humilhado, talvez você, sei lá qual foi a tua opção, qual foi o teu contexto de vida que causou você a cometer esse tipo de coisa com a pessoa, eu não sei o que foi. Quando eu olhei para as minhas razões foram infinitamente menores pelas razões que levaram Jesus a morrer por mim na cruz. E talvez o que você tenha passado foi tão sério, tão sério, tão sério,
que você se justifica diante do Senhor pela sua atitude. Mesmo porque reconciliar é um passo além do perdão. Tão profundo esse lance de reconciliação, porque o perdão já foi, ficou lá atrás. Reconciliar diz respeito a reconectar, no sentido de ter comunhão. E aí é que a coisa pega. Pega tanto. Sabe por quê? Porque quando a gente vai, eu escrevi até aqui em cima da mesa, que é 2 Coríntios 5:20, o que é interessante desse versículo é que ele está logo depois de um versículo que todo mundo gosta de usar, né? Que é aquele lá, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Será? Você parece que você está usando esse versículo quando você só se converte, mas não quando você já é um crente maduro. Deixa eu te falar, esse versículo é todo dia, porque as coisas velhas já passaram, ou seja, o que aconteceu ontem, mesmo depois quando você tem 30 anos de conversão, já é coisa velha, então tem que ficar para trás, não é verdade? E olha o que fala nos versículos seguintes. Você continua lendo lá e está escrito, e tudo isso provém de Deus. O quê? Se fazer tudo novo. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Cara, olha que loucura! Jesus foi usado por Deus para nos reconciliar com Deus e ele entregou a nós o ministério de reconciliação, que significa de ir no mundo e apresentar a Cristo para que o mundo se reconcilie com Deus. Aí olha só, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus olhou para as nossas razões e falou assim, vou deixar as razões de lado e eu vou perdoar você. Porque se tem alguém que tinha toda e qualquer razão para não nos perdoar, era ele. Porque nós éramos inimigos dele e ele já nos amava. Mas ele escolheu ir além de expressar o amor dele, ele escolheu nos reconciliar. Reconciliar significa a você ter uma comunhão constante. É como num casamento, né, cara? Por exemplo, no caso de um adultério, um dos cônjuges que tem completamente o direito, inclusive perante a lei, de simplesmente acabar com o casamento, virar as costas e tchau, não quero mais, mas quantos escolhem reconciliação? E reconciliar significa o quê? Você perdoa aquele que fez aquela ofensa tão grave contra você, seja essas razões quais foram, e você deixa de lado as suas razões, e aí a reconciliação acontece a cura, acontece a restauração, e a reconciliação significa andar novamente junto. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é até impossível, como os dois aqui, esses dois cachorros aqui estão dando trabalheira doida porque estão brincando lá, mas o fato é, nesse caso da reconciliação que eu estou apresentando, Deus escolheu não só nos perdoar, mas andar com a gente de novo. E é isso que Jesus fez. E foi isso que eu me vi quando o Senhor falou, não adianta você nem trabalhar nem na maquete. Sabe por quê, meu filho? Porque eu estou vendo o teu coração. Esse é o templo. Aquele lance ali no teu coração é que nem essa parede mal pintada. Eu vejo e me incomoda. E eu quero que você conserte. Vai e reconcilia. Rapaz. E Deus fez de uma maneira tão tremenda que eu tive a oportunidade de escrever para uma pessoa que eu sei que eu magoei, pelas minhas atitudes, que eu sei. E foi uma coisa tão linda porque eu abri meu coração. Eu me despi das minhas razões, sabe? É como aqui no templo, não sei se você consegue ver daí, aqui tem vários degraus, existiam vários degraus. Interessante que Jesus fala, quando você for até o altar, ou seja, quando você está aqui em cima para apresentar, você tem que descer essas escadas para ir se reconciliar. Você tem que passar pelo degrau da justiça própria, porque a palavra de Deus fala, a justiça do homem não opera a justiça de Deus, ou alguma coisa assim. Ou seja, você tem que sair do degrau da justiça própria e confiar que a justiça pertence ao Senhor. Aí você desce um outro degrau, que são as suas razões, e esse é um degrau difícil pra caramba para descer, sabe por quê?
Porque você vai ter que olhar para a cruz e você vai ter que fazer uma comparação. Essas razões que estão no meu coração me prevendo de ir lá me reconciliar são maiores realmente do que as razões pelas quais eu cometi que levaram Jesus para a cruz. Deixa eu te falar, Jesus foi para a cruz por causa das suas razões. E ele tinha razão suficiente para não ter que subir naquela cruz, mas ele escolheu ir para aquela cruz. Sabe por quê? Para expressar o amor de Deus, para reconciliar a mim e a você com Deus. Cara, isso é muito louco. E aí eu desci aquele degrau das razões. E aí tem um outro degrau que você também tem que tirar da frente, tem que descer dele, que chama-se o degrau do fazer de conta que você não viu. Sabe, esse é aquele degrau que você olha para a Bíblia, olha para esse versículo e faz de conta que ele não existe. Faz de conta que o problema não existe. Faz de conta, mas aquele local no seu coração está mal pintado, está mal resolvido. E Deus vai chegar um dia face a face com você e vai perguntar, escuta, aquele negócio lá no coração que eu te falei, lembra que lá na passagem, Mateus 5, como é que ficou aquilo lá mesmo? Me explica aí. E você lá na frente dele, você vai falar o quê, meu chapa? E foi assim que eu desci desse degrau, sabe? De fazer de conta que não existia. Aí eu cheguei num degrau que chamava procrastinação. Ou seja, eu deixava para amanhã para fazer isso. Sempre deixava para amanhã, semana que vem eu faço, semana que vem eu faço. E aquilo foi me dando uma angústia, sabe? Deus foi trazendo circunstâncias e pessoas que estavam de certa maneira conectados com aquela situação na minha vida. E foi lindo o Senhor me mostrar que quando eu me vi conectado naquelas situações, e aquele momento na minha história voltou ao meu coração, eu senti que não existia mais mágoa, que não existia mais rancor, que não existia mais os sentimentos ruins, mas existiam os sentimentos bons que o próprio Davi um dia escreveu, Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Mais preciosa é para mim a lei da tua boca do que milhares moedas de ouro e prata. Olha que incrível. Muitas vezes aquelas situações que criaram dentro do nosso coração as nossas razões para manter aquele sentimento contra aquele contexto ali, né? São situações que Deus quer nos ensinar. E eu confesso que na minha época, dentro daquele contexto em que eu estava, eu não conseguia enxergar o bem divino que existiria dentro daquele contexto. Por quê? Porque existia muita mágoa, existia muita coisa no meu coração que me impedia de enxergar. E o tempo me ajudou a minimizar a dor, mas me ajudou também a enxergar com outros olhos. E foi aí que o Senhor operou. E talvez você seja alguém que precise se reconciliar com alguém. E reconciliação é um ato divino. Perdão é mandatório. Perdão é decisão do coração. Porque a tua parte é você ir e pedir o perdão àquela pessoa que você sabe que você magoou dentro daquele contexto. Agora, se aquela pessoa vai perdoar você e vai querer se reconciliar, é problema dela com Deus. A tua parte é fazer o que Jesus falou. Essa parte é difícil pra caramba. Mas se você focar no aspecto maior da palavra do Senhor, que é você um dia poder chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu cumpri a tua parte, eu fui me reconciliar, mas não deu para reconciliar, Senhor, eu fiz a minha parte. E você está livre. Foi isso que eu fiz. E foi tão maravilhoso, porque eu escrevi aquele e-mail abrindo o meu coração. E aí eu comecei a abençoar aquela pessoa e pedir, Senhor, e eu antes de apertar o send, eu falei, Senhor, eu estou aqui cumprindo a tua palavra, Senhor, faz a tua obra. E foi tão lindo, porque eu enviei o e-mail e não deu uma hora. Aquela pessoa me ligou de volta falando, cara, que saudade, eu estava pensando em você. Eu estava querendo saber, puxa, por onde ele anda? Como é que está a sua vida? E dali a mais alguns dias a gente se encontrou e foi muito bacana poder sentar reconciliando, né, e conversando, e tendo paz, estabelecendo algo que glorificou o Senhor, eu tenho certeza disso. Eu não poderia passar por essa experiência sem compartilhar com você, porque sabe, você é como um templo do Espírito, você é o templo do Espírito, como fala o Senhor habita aí, e Ele sabe que está no teu coração, Ele sabe que você passou por algo que você precisa se reconciliar. E mesmo que a palavra desse versículo fale, se você fez algo, você vai lá e reconcilia.
Agora tem o outro lado, né, de você oferecer o perdão, de você aceitar aquela reconciliação e você decidir perdoar. E decidir perdoar é uma atitude inteligente, porque libera aquele peso do passado, libera aquele lance que você carrega, aquela mochila pesada. Jesus carregou o peso do nosso perdão. Jesus tomou sobre si o peso da nossa culpa quando ele carregou aquela cruz até o Calvário para reconciliar você com Deus. E eu espero que esse vídeo fale ao seu coração, tenha falado ao seu coração, encorajado você, sabe? Não perde tempo. Amanhã você não vai ter a oportunidade de se reconciliar, ou talvez você perdeu essa chance e aquele contexto de reconciliação é impossível acontecer porque a pessoa já foi para a eternidade. Se isso aconteceu, sabe o que você faz? Senta, escreve uma carta, pega um balão de gás, amarra aquilo lá e solta. Deixa aquilo ir. Deixa aquilo ir embora da sua vida. E entenda que Deus perdoa os nossos pecados, porque a falta de reconciliação também é pecado, da nossa parte. E eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, tenha falado ao seu coração de alguma maneira. E eu vou criar juízo aqui e vou consertar essa parte da maquete, porque no meu coração eu já acertei o que eu tinha que acertar. Que Deus te abençoe e envie esse vídeo para alguém, compartilha, escreve aí o que você achou, me ajuda a fazer esse canal crescer para que outras pessoas venham ser abençoadas pela palavra de Deus, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.